Olá, vamos resolver então as próximas questões considerando esse projeto sobre vendas aqui. Então, aqui está o projeto, vamos direto nas questões aqui. Questão número 8 diz assim, no projeto sobre vendas foi definido um método float, retorno float chamado getPreço, na classe produto. Qual ou quais padrões gráficos foram considerados na atribuição dessa responsabilidade? Que é devolver o preço de um produto. Então, vamos analisar na classe produto. Onde é que está? Aqui, na classe produto, tem ali na descrição e preço, tem um método chamado getPreço. Então, o princípio mais básico, o padrão mais elementar que existe é o especialista, que diz que um método vai ser colocado nessa classe, caso essa classe tenha a informação a devolver, a processar. No caso aqui, vai devolver o preço. Então, aqui é o especialista, né? Qual ou quais padrões GRASP foram considerados na atribuição dessa responsabilidade? Que é devolver o preço de um produto. Então, o primeiro é o especialista. Esse é o padrão mais fundamental. E segundo, é a coesão. Então, qual é a classe produto está coesa? Ela é coesa, ou seja, ela faz coisas que faz sentido a classe produto fazer. Então, se a classe produto tem um preço e ela devolve esse preço, tem todo sentido, né? Então, aqui nós temos especialista e coesão alta, né? O nome correto é coesão alta. É isso. No projeto sobre vendas foi definido o método adicionar, onde eu passo um inteiro que é a quantidade e um produto que representa um produto, na classe carrinho. Comente sobre essa decisão. Ela segue algum padrão? Então vamos lá. Se a gente olhar o projeto como um todo, nós vemos aqui que o carrinho tem o método adicionar, né? Então ele adiciona um item. Mas vejam que aqui ele não recebe um item, ele recebe um inteiro e produto, que são informações, são dados necessários para se criar um item. Veja o construtor de item aqui, ó. Quantidade e produto. Né? E aqui está bem claro, existe uma composição. Então lá na classe carrinho, vamos ver o código agora. Na classe carrinho, eu tenho um método para adicionar. E esse método, a implementação dele é o seguinte, ó, eu crio um objeto item e adiciono esse item na lista de itens do carrinho. Então, essa decisão de criar o objeto aqui, né, essa decisão de definir o método adicionar para não só adicionar, mas para criar o objeto, é importante, né? Então, só quem vai criar o item é carrinho, né? Ele encapsulou essa ideia de criação do objeto item. Somente carrinho vai criar item, ok? Então, considerando aqui o que pede na questão, comente sobre essa decisão. Então, essa decisão foi tomada faz com que carrinho seja responsável pela criação de item. Então, e ela segue o padrão. Qual padrão que ela segue? O padrão do criador. Né? Ela usa o padrão criador. Por quê? Porque é carrinho que possui as informações para criar item. Então, quem possui as informações para criar um objeto é responsável por criar esse objeto. Então, o padrão usado aqui, seguido aqui, foi o padrão criador. Essa decisão, claro que aumenta o acoplamento entre as classes, né? Então,
existe um complemento super forte entre carrinho e item. Né? Essa é uma decisão importante, né, que tem que ser tomada. Alguns autores recomendam que a gente não faça esse tipo de coisa, não crie uma composição, a não ser que realmente seja, assim, um caso especial, particular, né? Então, esse tipo de coisa assim vai acontecer sempre, né? Carrinho, item. Então, se isso aqui não mudar, se isso aqui não influenciar em outras classes, outros objetos, pode se manter, né? Mas se carrinho e item tiver uma flexibilidade, sofrer alterações em relação aos outros objetos, aí é interessante que isso não aconteça. Mas ela segue um padrão criador. Então nenhum outro objeto vai criar item, somente carrinho. Ok? Então essa é a questão 8, né? Então 9. Vamos para a questão 10. Quais os benefícios da utilização do padrão polimorfismo? Onde ele foi utilizado? O que representa a classe sem desconto? Qual o seu benefício? Qual o benefício da classe sem desconto? Né? Bom, quais os benefícios da utilização do padrão polimorfismo? O padrão polimorfismo diz que alterações, vamos dizer assim, baseadas em tipo devem ser delegadas ao tipo. Tá? Se a gente consultar um material sobre padrão polimorfismo, a gente vai ver que é um padrão muito utilizado que serve para... Então é um padrão muito utilizado e que serve para a gente criar componentes, vamos dizer assim, módulos que são interconectáveis, né? Quando a gente precisar fazer alguma verificação condicional sobre um determinado tipo, a gente pode criar, vamos dizer assim, problemas espalhados no código, né? Então verificar se por exemplo, se o desconto for tal, eu aplico tanto. Se não, se o desconto for X, eu aplico tanto. Né? Então, esse tipo de decisão se torna complexo de fazer, exige, assim, estruturas de decisão, né, de condição. Então, quando a gente usa o polimorfismo, a gente faz com que a gente possa aumentar, estender o projeto com novos componentes, sem, no entanto, criar um efeito colateral, né? Ter necessidade de alterações no projeto. Então, é uma forma de conectar novos componentes sem alterar o sistema como um todo. Né? Onde ele foi utilizado nesse projeto? Né? Bom, o polimorfismo fica claro de ver quando nós temos isso aqui. Ó. Existe uma interface, existe uma abstração, na verdade, né? Que eu chamei de desconto. Existe um desconto por porcentagem, que eu passo uma porcentagem e aplico esse desconto. E existe um objeto que representa a ausência de desconto. Né? Então, uma venda está acoplada ao desconto. Ela não está dizendo que é uma venda com desconto por porcentagem ou uma venda sem desconto. Ela tem um desconto. Então, a ideia de interconectar ou conectar novos objetos faz com que eu possa conectar aqui mais um tipo de desconto e, no entanto, a venda não precisa ser alterada, porque ela recebe uma abstração de desconto. Então, o polimorfismo está aqui. A venda tem uma associação com desconto, que pode ser tanto um desconto por porcentagem, quanto uma representação da ausência de desconto, né? Que é a resposta para desse complemento aqui. Ó. O que representa a classe sem desconto? A classe sem desconto representa um tipo de desconto, que é a ausência de desconto. Então, ela é que a gente chama de objeto nulo. Então,
Se eu não quero fazer com que uma venda tenha desconto, como é que eu faço? Ah, se for nulo, então atribui zero, por exemplo. Não, isso eu delego, né, eu deixo a cargo do tipo. Né? Eu faço com que o tipo se responsabilize por definir o valor. Se esse tipo é um tipo sem desconto, ele vai definir, vou voltar a zero como desconto, enfim. Né? E qual o benefício disso? O benefício é que a gente não precisa mais usar estruturas de decisão para verificar se um determinado tipo foi criado, né, se esse objeto foi criado, e de acordo com esse objeto eu vou aplicar qual desconto. Né? O polimorfismo tem essa característica, né, de evitar estruturas de decisão. Okay? A gente acaba com os ifs usando esses assim, alternativas baseadas no tipo, né? Alternativas. Ah, se for desconto tal, eu faço isso. Se for desconto tal, eu faço aquilo. Né? Então o padrão objeto nulo é o que representa a classe sem desconto. Se a gente verificar aqui a implementação do sem desconto, onde é que está? Aqui eu tenho a interface de desconto. Então, uma interface é uma abstração de desconto. Todo desconto tem que devolver o seu valor com desconto, baseado em alguma coisa, no caso aqui a venda, e obter um desconto também sobre uma venda. Então, a classe sem desconto, que implementa essa interface, qual que é o desconto dela? É zero. Né? E qual que é o valor desse objeto venda que está sendo passado com desconto? Não, se o desconto é zero, se o desconto é zero, então eu vou devolver o valor integral da venda, não vai ter desconto. Já o desconto por porcentagem, eu passo uma porcentagem e faço um cálculo aqui de porcentagem. Né? Então, se eu passar 10%, eu vou retornar aqui o valor do desconto, que é 10% sobre o valor da venda. E o valor com desconto é o valor da venda menos esses 10%. Né? Então, a ausência de desconto é representada. Isso a gente chama de um padrão chamado objeto nulo. Né? Ok? Então, vejo que eu faço a aplicação aqui de um desconto numa venda sem, no entanto, saber qual exatamente é o desconto. Isso vai ser em tempo de execução, né? Ó, eu passo um desconto. Ó. Nesse caso aqui, vejam, se eu não passar nenhum desconto, nunca vai ser nulo isso aqui. Se eu não passar nenhum desconto, que eu não sou obrigado a passar um desconto para uma venda, o desconto vai ser o objeto que representa a ausência do desconto. Tá? Então eu já faço a implementação do padrão nulo aqui. E aí ele vai calcular, por exemplo, se fosse o objeto sem desconto ali, ele ia obter aqui, ia retornar zero, e aqui ia retornar o valor da venda. Né? Então essa é a questão 10. Quais os benefícios da utilização do padrão polimorfismo? Então fazer com que o programa seja estendido, aumentado, sem causar interferências, né, ou mudanças em outras partes. Ele foi utilizado na implementação do desconto de uma venda. O que representa a classe sem desconto? Representa o objeto nulo, ou seja, a representação da ausência de um desconto, que no caso retorna o valor zero para o desconto e o valor integral de uma venda. Qual o seu benefício? Qual o benefício do sem desconto? Evitar verificações de nulo. Eu não preciso verificar se o desconto for nulo, ou seja, se eu não passei nenhum desconto, então retorne zero ou retorne o valor da venda. Esses tipos de verificações não são mais necessárias usando polimorfismo e usando, nesse caso aqui, o objeto padrão, o padrão de projeto chamado objeto nulo. Ok? Então essas foram as
as questões 8, 9 e 10.